Olá pessoal, um tema que aparece de uma maneira bem recorrente nas sessões de psicoterapia é justamente quando a pessoa tem que fazer uma apresentação, seja lá de que ordem for, seja na faculdade, defendendo uma tese, seja no trabalho, fazendo uma apresentação para os clientes, que é o da superansiedade que acaba atrapalhando o desempenho. Então vamos entender isso? Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta. Esse tema tem muito a ver com ansiedade. Sabe aquela coisa da pessoa tremer, gaguejar, e ela não consegue segurar lá o roteirinho que ela fez, e tudo isso atrapalha a apresentação, o desempenho. E as pessoas ficam pensando que elas não levam jeito para fazer esse tipo de trabalho. E, gente, não é bem assim. Vou contar um caso interessante de um sujeito. Ele teve uma promoção bastante interessante na empresa dele, só que ele tinha que fazer a apresentação dos produtos para os clientes, em grande número. Eram apresentações com muita gente. E a primeira vez que ele foi fazer essa apresentação, ele subiu ali no palco e de repente ele desmaiou, caiu. Ok, as desculpas foram, nossa, o fulano teve um mal súbito e, enfim, cancelaram a apresentação, outra pessoa foi lá, tentou dar um jeitinho, e esse sujeito veio para a terapia. É interessante como essa queixa, ela é muito recorrente por várias pessoas. E, gente, vamos lá tentar entender como a ansiedade, os pensamentos catastróficos geram ansiedade negativa que vão atrapalhar o nosso desempenho. Em todos os meus áudios eu sempre repito, a ansiedade é uma proteção natural do nosso organismo. É aquele momento que a gente está preparado para enfrentar uma situação ou para cair fora, tá? Isso existe em todos os animais e nós, de certa forma, temos uma estrutura também do animal. Então, ou nós estamos preparados para fazer alguma coisa e fazemos, enfrentamos, ou a gente cai fora e não vai. Agora veja, essa ansiedade negativa, que é a parte chata que nós acumulamos no dia a dia, tem gente que fala, ai, mas eu sou muito ansioso. Não, você não é ansioso. Você tem pensamentos catastróficos, você tem uma cobrança absurda, uma autopressão incrível, que gera ansiedade negativa, que vai atrapalhar o que você tem que fazer, que gera um estresse absurdo, tá? E que atrapalha o nosso desempenho. Então, veja bem, numa apresentação, especificamente falando hoje desse tema, numa apresentação, numa palestra, tá? O que a pessoa não pode? Ela não pode se preocupar com fatores que não estão sob o controle dela. Numa apresentação, qual é o foco da pessoa? O tema que ele vai desenvolver, tá? Então, ele pode ter um roteiro, ele pode ter um PowerPoint, ele pode ter vários recursos, né, para utilizar como foco. O que não é o foco? Aí vem a neura, né? As grandes preocupações. O que as pessoas vão pensar? Será que elas vão ter dúvidas? E se elas tiverem dúvidas que eu não sei responder? E se ninguém gostar? E se o pessoal não estiver prestando atenção? Aí eu preciso fazer um curso de oratória para saber chamar a atenção das pessoas. E se eu gaguejar no meio do caminho? E se eu não falar? Gente, para! São preocupações insensatas. Se você tem um foco daquilo que você vai falar, do assunto que você entende, você vai lá e você vai falar. Faça uma experiência. Fica sozinho e fale. Você vai perceber o quanto você sabe, o quanto você dá conta do recado. Ah, mas na palestra, na apresentação, vai ter um monte de gente. Então, esse delírio que as pessoas criam, essas preocupações que não estão sob o controle da pessoa do apresentador, vão criar uma catástrofe. Como eu já expliquei, o cérebro, a partir do que você está pensando de bem catastrófico e negativo e amedrontador, o seu cérebro entende que você está no meio de uma batalha, ele vai colocar muita adrenalina no seu sangue, ele vai mobilizar todas as glândulas para você vencer a batalha ou fazer alguma coisa nessa batalha. Só que veja, a batalha não está acontecendo num nível real. São fantasias.
fantasias catastróficas que a pessoa está ali cozinhando, tá? Então, como vencer particularmente esse medo? Não dando bola, não prestando atenção, não ficar cozinhando esses pensamentos que você não tem controle. Gente, eu tenho uma experiência assim muito grande em palestras, em cursos, em tudo quanto é canto, tá? Eu sei do que eu tô falando. O foco é aquilo que eu vou falar. Eu me armo, eu levo um roteiro, um PowerPoint para seguir, tá? E é interessante que, por exemplo, você prepara um PowerPoint, mas os recursos de mídia lá do local fura, acaba a força, sei lá, qualquer coisa. Você tem que ter um roteirinho que você vai levar, tá? Para você, por escrito, digitado, enfim. Para quê? Para vencer certos eventos, certas eventualidades que podem sim acontecer. O que você não controla? O que as pessoas pensam? Ah, mas e se alguém fizer uma pergunta que eu não sei responder? Pode ser que aconteça. Aí você vai fazer o quê? Olha, nesse momento eu não saberia responder a sua pergunta, mas eu gostaria que você anotasse, me passasse seus dados, seu e-mail. Assim que eu tiver uma resposta, eu entro em contato, eu te informo. Às vezes, gente, tem gente que faz pergunta totalmente fora daquele contexto que você está falando, e para explicar você vai, sabe, perder um tempo danado. Normalmente nas instituições que eu tenho dado palestra, você tem um tempo para falar do assunto. Então você não pode ficar divagando em coisas que não fazem parte daquele assunto, tá? Então essa é uma saída legal, você não tem que saber, ou você não tem que responder, você pode responder depois à parte. Olha, depois o senhor me procura e a gente conversa sobre isso, eu vou ter muito prazer em informar. Aí a pessoa já me falou, e se você olha para a plateia e tem alguém cochilando? Você não sabe por que a pessoa está cochilando. De repente ela não está legal, ela teve um dia cansativo. Não é por sua causa. Mania de trazer para o pessoal, né? Ai, mas o que eu estou falando de errado? O que eu fiz que ela não está prestando atenção? Para! O foco é você, né? Aliás, uma dica é ter aquele olhar, sabe? Olhar meio amplo para o horizonte, para você não fixar em ninguém, não perder, não se distrair, né? Ah, mas eu vi alguém que foi conversando com não sei quem. Gente, tem sempre alguém que adora conversar com não sei quem do lado. E você não controla essas coisas. Ah, mas será que vão gostar? Não sei. Provavelmente quem está lá assistindo a sua apresentação ou tem interesse, seja uma palestra, ele quer saber o que você vai falar, ele tem interesse, ele está lá porque ele quer. Tem gente que pagou, então está lá porque quer. E você não é responsável se o cara gosta de bater papo, se ele vai prestar atenção o tempo todo, 100%. Isso são mecanismos individuais que nós não controlamos. Então, gente, qual é o segredo? Centralidade. Foco. No quê? Na sua parte. Certo? Então, quanto mais foco você tiver e claro, estudar o tema, né, ter informações corretas daquilo que você vai falar, ter uma opinião formada, enfim, sobre o tema, você vai dar conta. Porque o seu foco você dá conta, você sabe, né? O resto você não sabe. Como vai ser? O que vão pensar? E se não gostar? Gente, eu não controlo isso, então eu não vou cozinhar essa preocupação. Então, eu acho que é importantíssimo entender, de novo, o critério da ansiedade. O que nós sentimos, seja angústia, aquele mal-estar danado, aquela pressão, dor de cabeça, dor no corpo, no pescoço, você está gerando. Então pergunte-se, como é que eu estou gerando esse negócio? Você vai saber qual a linha de pensamentos que você está adotando. Então, no fundo, é fácil e ao mesmo tempo não é. Porque aqui nós precisamos trabalhar o nível de autocobrança, o nível de autopressão que a pessoa tem. Sabe a gente perfeccionista que quer controlar Deus e o mundo? Então, isso precisa de terapia, isso precisa de autoconhecimento. Recomendo o livro Ansiedade Sob Controle, que tem um monte de dicas e reflexões de respiração, meditação, alfagenia, biodança. Também você pode usar a música para aprender a centralizar. Eu prometi que eu vou falar melhor sobre esse assunto num outro vídeo.
Então, esse livro é muito interessante, como também o Em Busca da Cura Emocional, que traz uma visão sobre nós mesmos. Autoconhecimento, gente, é tudo. Para você saber como é que se atrapalha a sua vida, né? Como você atrapalha o seu desempenho. Isso, eu estou lembrando agora de um caso interessante, um rapaz, ele ia, assim, jovenzinho, e ele ia se encontrar com uma menina que ele estava interessado, ele ia se encontrar com a menina. Aí ele falou, o que eu falo? Você conversa com essa menina? Você já é amigo dela? Ah, já. O que vocês falam? Então é a mesma coisa. Ah, mas no encontro é diferente? Não. Não. Se você for espontâneo, e se você mantiver esse foco, né? Naquele momento, o que você está sentindo, o que você está a fim de falar, vai dar tudo certo. Aí ele falou, e se tiver aquele momento que todo mundo fica em silêncio, aquele silêncio terrível, o que eu faço? Sente o aqui e agora. Tem sempre alguma coisa acontecendo para você reiniciar o assunto. Ou mesmo dizer para a pessoa, nesse momento eu não sei o que eu falo, eu estou sem graça. Às vezes assumir o que você está sentindo é a coisa mais espontânea e linda que alguém pode fazer. Gente, pensem nisso. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar os livros, tem outros livros que nós já editamos aí a nível independentes, que eu vou falar nos próximos vídeos. Entre em contato comigo. Lourdes Possato, Blogspot, lá tem todas as referências dos livros, lourdespossato@uol.com.br, Facebook, Instagram, estou à disposição, sou facilmente achável, e coloca aí nos comentários as suas dúvidas e sugestões de temas também. Então, lembrando, centralidade, respiração, aqui e agora, para eu me trazer para o meu centro. E aí eu não vou ter nada me atrapalhando ou ao meu desempenho. Espero que vocês reflitam nisso, divulguem, deixem o seu like, compartilhem essas dicas que são interessantes, podem ajudar muitas pessoas. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.